Eu sou Ana de Jesus Branco Figueira Viegas, nasci em Viana do Alentejo, no 1º de janeiro de 1949. Aqui nasci, aqui morro, quando chegar a minha altura. Pois, quando chegar a minha altura. E na mesma casa, onde nasci, é aí que eu vivo. O objeto que está aqui em cima é os canudos que se usavam antigamente na acefa. Tudo quanto é ceifado, a gente tinha de pôr os canudos. Comecei a trabalhar com 12 anos e daí nunca mais parei e aprendi os trabalhos todos até que cheguei à altura dos canudos. Os canudos eram feitos por os homens, por o meu pai. Antes de irmos trabalhar, levávamos os canudos e então punhamos nos dedos, nos três dedos, a contar do dedo miminho, e que é para a gente não se cortar. Como não sabíamos lidar muito bem os primeiros dias, não sabíamos lidar muito bem com os canudos nem com a foice, então tínhamos de ir prevenidas para não haver algum corte ou alguma coisa. E quando a gente estava já a coisa, era para a frente é que era o caminho. Estes canudos são feitos de cana. É a cana que se fazem os canudos, sim. Eram os homens é que faziam isto. É que faziam os canudos. Com a cana já seca. Já se fazem assim, conforme eles estão aqui a ser representados, já se fazem com a cana seca. Com a navalhinha é que os homens faziam os canudos. Porque eles faziam com a gente lá ao pé, e para ainda bem não estarmos a experimentar, para nem ficarem muito largos e nem ficarem muito apertados, porque se apertados já não serviam, nem entravam. E largos depois caíam com a força da gente pegar no pão, que aquilo a gente era o pão, no trigo, se ficassem muito largos saíam. E então podia haver um descuido qualquer de sair ao mesmo tempo que a gente estava a deitar a foice e cortar, que havia muita gente que se cortava. Porque eles depois, a malta nova, quando andávamos à acefa, andávamos todos encarreirados, um à frente, outro mais atrás, outro mais atrás, outro mais atrás. O que ficavam atrás de malta nova, ainda bem não, faziam ali um bocadinho de pressa e vamos para a frente naquela brincadeira que... E a gente às vezes podia-se cortar, havia quem se cortasse, que aquilo depois arrepanhava além. Mas não era assim nada de coisa, porque tínhamos a proteção dos canudos. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, e daí nunca mais parei. Comecei na azeitona, na parte da azeitona, porque era a mais leve, porque a azeitona antigamente apanhava-se com o dedo, com a mão, não havia cá, era a mão. Tivesse frio, tivessem congeladas, não tivesse, era à mão. Sim, se calhar aí porque depois foi a azeitona, foi quando comecei. Nesse ano meu pai nunca não meteu na acefa, porque era um trabalho. Tinha de ser bem aprendido para não cortarmos. E já fiz o verão todo com milho, que era milho naquela altura, ainda não havia assim lavras de tomate nem nada. Eram lavras de milho. E depois, no outro ano, se calhar aí com 14, 15 anos, sim, comecei a aprender a cefa, porque isto tinha de ser aprendido. Até a cefa começava-se logo em maio. Nas cebadas, na aveia, na branca, começava-se logo aí. E daí prolongava-se no junho, julho, porque havia muita cevada, muito trigo, e então era tudo ceifado com a ceifa, com as mulheres, com os homens. Não havia cá máquinas. Agora é que há, mas antigamente não havia, era tudo à base das pessoas. Não havia cá às 8 horas, não havia cá nada disso, era do nascer até ao pôr. E era homens e as mulheres. Ceifávamos, começávamos a ceifar, e quando havia um bocado já ceifado, os homens saíam, iam atar a semente, faziam rolos de semente e depois atavam-nos com a mesma própria semente. É que atavam. E quando era para largar, íamos juntá-los todos, fazíamos moitanitos com
com aquelas coisas, o enrolo do trigo ou da cevada, fazia-se tudo junto, juntava-se tudo. E quando chovia, fazíamos barracas daquilo e metíamos lá dentro por causa da chuva, que aquilo segurava muita água. Voltávamos à noite e havia 2 refeições. Havia uma, começávamos a trabalhar logo ao nascer do sol, às 10 horas havia o almoço, que era já uma açordinha de alho, ou uma açordinha de manteiga, uma coisinha assim. Era 1 hora. E depois estava aquele descanso daquela hora, depois começávamos outra vez a trabalhar, à cefa, e às 2 horas era outro almoço, mas era já um almoço mais de 4 horas. Tínhamos 4 horas de descanso. Praticamente o calor, a força do calor, estávamos alençogadas, além a descansar. Umas pessoas levavam mês para fazer, outras levavam renda, outras levavam as calças do marido para chulearem, levava-se sempre qualquer coisinha para se fazer. E depois, quando se enregava às 4 horas, só se largávamos depois ao nascer do sol, lá por essas 9 horas afora, que era quando ele se põe. Que a gente punha o lenço na cabeça e o chapéu para proteger do sol e do calor. Porque o sol é um bocado de verão, e então para proteger punhamos o lenço e o chapéu, sim. E uma saia, e vestíamos uma saia pregada com alfinetes todas, que era por causa das cobras. Não entrasse, porque no pão, na cefa, há lá muita cobra, lá enroladas. E às vezes punhamos os pés em cima e elas empinavam-se direto à gente. Pois. E então vestíamos assim. O trabalho para mim dava-me felicidade, era feliz no trabalho do campo. Era feliz, era. Porque no trabalho do campo a gente aprende tudo, porque ouvimos esta, ouvimos aquela, ouvimos a outra. Mas depois, para a gente se aliviar do calor e tudo, a gente cantava, a gente bailava, a gente jogava a inteira, a gente fazíamos estas coisas, mesmo no caminho, dávamos as alcofas umas às outras para segurar, e a gente, esta malta nova, era uma coisa aí a brincar aí no meio da estrada e tudo até chegarmos a casa. Éramos felizes. E quando chegávamos a casa, ao fim de semana, porque agora é que não, mas antigamente havia bailes todos os fins de semana havia bailes. E a gente trabalhava todo o fim de semana, só ficávamos ao domingo. O baile que dava de sexta para sábado e sábado para domingo era uma noite inteira no baile, e depois mudávamos de roupa e íamos para o trabalho do campo, fartas de trabalhar, e ainda tínhamos vontade, porque éramos felizes. Um dia, uma noite inteira no baile, balávamos do baile aí às 5 horas, 6 horas, tínhamos a roupa do trabalho e a gente ia outra vez para o trabalho. Exatamente, os canudos andavam sempre comigo. Mesmo que eu me esquecesse, mas havia sempre uma cana de subselente, e chamávamos um homem, o Manel, o Joaquim, que ele chamasse, olha, faça-me lá um canudo, que eu esqueci-me dos meus, sim, e o homem fazia, pois, com o bocadinho da cana, que andava sempre uma cana com a gente, que era para, ainda assim não houvesse uma coisa qualquer, que estávamos protegidos. Então, os canudos têm aqui umas coisinhas aqui. Tem aqui umas coisinhas que era para quando a semente não escorregar e pôr o canudo afora. Era uma segurança de segurar a semente aqui. E aqui atrás é um buraquinho que também tem, todos 3 têm um buraquinho, que era para a gente, andávamos Santo Antonino com eles, para eles não se partirem, e então enfiávamos aqui um araminho e depois pendurava-se, para sabermos onde ele estava e para eles não se partirem, pois, não se partirem. E então a gente punha os canudos, era coitadito. E então está aqui as nervuras,
que era para a segurança da semente. E então a gente apertava assim a semente, apanhávamos assim e apertávamos. E aí fosse assim, mesmo que ela apanhasse aqui, mas já não apanhava os dedos. Então era assim. E até estes canudos, não sei quantos anos tem, que ainda não fiz as contas, mas talvez aí uns 40 ou 50 anos. Tem 73. Comecei a trabalhar e vai que eles começassem a ceifar com 15 anos, 14, 15, que comecei a aprender e então já tem uma remessa de anos. É uma recordação que eu tenho do trabalho do campo. De onde fui feliz, sim. De onde fui feliz. Era totalmente diferente do que não é agora. Agora também não há nada destas coisas. Não há nada disto. Que Viana era muito rica em semente, em trigo. Tudo se acaba, pois dá falta de trabalho. Sim. A satisfação que me dá isto. Posso me considerar um bocadinho, nem sei explicar, estar aqui, mas que gosto.